Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós terminamos de deduzir a lei dos cossenos aplicado aí para interpretar vetores, né? E isso daí vai ser bastante útil na física e na química. Nós também vimos em outros vídeos anteriores como é que a partir da eletronegatividade nós podemos estimar a polaridade de moléculas. E nós fizemos um aceno, né, de como é que essa polaridade interfere nas forças intermoleculares. Muito bem, então nós vamos agora avançar um pouquinho mais. Vamos relembrar mais alguns conceitos, né? Então, vamos ver aqui, relembrar o conceito de Knox, o conceito de carga formal e o conceito de carga parcial real. Certo? Bom, o que é Knox? Anota aí pro tio. É a carga que um átomo, escreve aí, aproveita para escrever, teria caso a ligação seja rompida com caráter 100% iônico. Certo? Então, aqui nós vamos aplicar daqui a pouco essa ideia de Knox, né? Vamos ver como é que isso se dá na prática, como é que essa definição se dá na prática, mas é mais ou menos assim. Quando eu rompo uma ligação entre dois átomos, se eu parto do pressuposto que essa ligação tem um caráter 100% iônico, vai acontecer alguma coisa, né? Só que isso é uma idealização, ok? O que é a carga formal? Definição de carga formal. Daqui a pouco a gente volta no Knox, tá? É a carga que um átomo teria estamos relembrando esses conceitos, tá? Vírgula, caso a ligação seja rompida com caráter 100% covalente. Aqui também nós temos uma idealização, onde eu imagino uma ligação com caráter 100% covalente, eu estou idealizando uma situação, tá? Muito bem. Então vamos botar na prática. Eu só relembrei com vocês o que é carga formal, mas eu não vou me apegar muito nesse conceito aqui agora não, porque ele não importa pra gente nesse momento. O que importa pra gente é saber muito bem a diferença de Knox e de carga parcial real. Tá? Essa diferença é fundamental. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre carga parcial real. Mas vamos lá, vamos aplicar esses conceitos aqui na brincadeira. Vamos pensar que a gente tem o HCl. Olha lá, HCl. Vamos dar um zoom na ligação entre o hidrogênio e o cloro. Quando eu dou um zoom, eu vejo aqui um pau, né? Aqui, ó, o pau da ligação. Se eu dou um zoom nesse pau, eu vejo um par de elétrons conectando um átomo ao outro, sendo que esse átomo é do hidrogênio. Aí, ó, vou pintar, quer dizer, esse átomo não, esse elétron é do hidrogênio. E esse elétronzinho aqui, ó, é do cloro. Ok? Muito bem.
quando eu rompo essa ligação química, né, o que acontece? Se eu considerar que essa ligação tem um caráter 100% iônico, o que vai acontecer no momento em que eu rompo essa ligação química? A cisão vai ocorrer de forma heterolítica, né? Vai ocorrer uma cisão aqui, e aí eu vou ter a formação do H+, vamos colocar o H de rosa, né? Para ficar coerente. H+, e eu vou ter a formação do Cl-. E aí o menos eu vou colocar com rosinha aqui, ó. Deixa eu estar fazendo com corzinha bem bonita para você entender. O que acontece, gente? O que é o H+? É o H sem o eletronzinho dele, ó. Ele perdeu o eletronzinho dele para o cloro, na hora que rompeu a ligação química. E o que é o Cl-? É o Cl com todos os elétrons dele, inclusive esse daqui que está fazendo ligação, mais o elétron de carga negativa do hidrogênio, né? Então, o que é o Cl? Então, eu vou ficar com o Cl- aqui, ó, conectado os dois eletronzinhos, o dele e o do hidrogênio. Então, eu vou ter a formação, né? Nesse processo, eu vou ter um caráter 100% iônico. O que é 100% iônico? Quando eu olho para essa ligação química e para esse composto, eu parto do pressuposto que o hidrogênio doa o eletronzinho dele na ligação química. A gente sabe que não é bem isso que acontece para formar compostos moleculares. Então, quando eu vou determinar o NOx desse composto aqui, ó, eu digo que o hidrogênio é mais e o Cl é menos. Opa! O Cl é menos. Por quê? Eu digo que o hidrogênio doa o eletronzinho dele para o cloro e o cloro recebe o eletronzinho do hidrogênio. Certo? Só que não é bem isso que acontece. Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui nesse fenômeno, no HCl, né? Eu tenho uma eletronegatividade para cá, né, de 3, que é a eletronegatividade do cloro, e uma eletronegatividade puxando para cá de 2,1, puxando par de elétrons para o hidrogênio. Então, na verdade, esse par de elétrons está mais deslocado em relação, né, na direção do cloro do que na direção do hidrogênio, porque eu tenho uma força maior puxando esse par de elétrons para cá. Então, o que vai ocorrer aqui, gente? Quando eu tenho essa ligação química, eu não tenho o fenômeno real, ó, o fenômeno real ou de carga parcial real, né, não está adequado com essa ideia de doar plenamente o elétron, gerando a carga mais e a carga menos, né? Como eu tenho uma diferença de eletronegatividade, quer dizer que esse par de elétrons vai ficar mais para esse cantinho aqui, ó. Mas mais quanto? Né? Eu vou ter, a gente usa uma palavra chamada densidade eletrônica, né? Então, quando eu avalio essa molécula, eu percebo que esse canto da molécula tem uma densidade eletrônica um pouco maior do que esse canto da molécula. Então, quando eu tenho uma densidade eletrônica maior, eu tenho uma polaridade, né? Uma polarização dos elétrons, né? Vem daí a ideia de ser polar ou não polar, né? Então, e é claro, né? Vocês já devem ter visto isso, mas se não viram, eu vou relembrar aqui, né? Se viram, eu vou relembrar. Se não viram, eu vou mostrar rapidamente. Toda molécula, a gente pode construir uma representação da distribuição de densidade eletrônica, né? E aí, por convenção, as cores mais quentes representam maior densidade eletrônica e as cores mais frias representam menor densidade eletrônica, né? Então, tem gente que chama isso daí de mapa de potencial eletrostático para substâncias, né? Então tá aqui, ó, quando você olha essa molécula aqui, ó, essa daqui é a molécula da água. Ó, eu tenho aqui o oxigênio e 2 hidrogênios, né? Aqui, ó, você perceba que a ponta dos hidrogênios tá pintada de azulzinho.
O azulzinho quer dizer que são cores frias. Frias quer dizer que eu tenho baixa densidade eletrônica. À medida que eu vou evoluindo na direção do oxigênio, as cores vão ficando mais quentes até ficar no tom avermelhado. O que esse tom avermelhado está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho aqui uma densidade eletrônica maior nesse canto da molécula do que nesse canto de cá, ó, né? Então, no caso, a molécula da água é uma molécula polar. Existe uma polarização dos elétrons numa parte, num canto da molécula. Ok? Então, então, essa daqui é a molécula de água. Existem moléculas que são bem fáceis de você perceber quais são, né? Ó, essa daqui, ó, tem 6 pontas, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui é a molécula do benzeno. Ó, o mapa de densidade, a representação da distribuição da densidade eletrônica na molécula do benzeno, né? Tá aqui, ó. Ela quer dizer que aqui a densidade eletrônica periférica aqui ela é menor, à medida que vai evoluindo para o centro, ela vai ficando um pouquinho maior. Olha lá. Tem moléculas que são fáceis de identificar. Essa daqui já é mais difícil, né? Às vezes o desenho ele é feito de uma forma onde ele aborda um ângulo da molécula que fica meio difícil de entender que molécula que é essa. Então essa daqui tá difícil de entender, né? Mas o que importa nesse momento é que você entenda e guarde isso sempre, que cores mais frias estão associadas com baixa densidade eletrônica. À medida que eu vou chegando para cores mais quentes, verde, amarelo, laranja e vermelho, quer dizer que eu tenho uma maior densidade eletrônica na molécula. Isso é uma convenção de representação, né, gente? Convencionou-se assim. Podia ser justamente o contrário. A gente podia ter convencionado que cores mais frias representam maior densidade eletrônica e cores mais quentes representam menor densidade eletrônica. Então esses códigos, né, o significado dessas representações é fundamental que você entenda, que você guarde, né? Porque isso daqui, ó, densidade eletrônica pode nos dizer muito sobre a molécula, sobre reatividade, sobre uma série de coisas que a gente vai estudar, certo? Então se você não sabe o básico, bateu esse desenho aqui para você, você não sabe interpretar ele, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Aqui ficou difícil de enxergar, né? Mas é a molécula de metano, que ela é tridimensional. Ficou ruim esse ângulo aqui para mostrar, né? Beleza? E essa daqui, gente? Bom, essa daqui não é nada, é uma manga, né? Essa daqui é sacanagem. Na verdade, é só uma manga. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, vem com o tio pra cá. Vamos lá. Continuando a brincadeira, né? O legal da carga parcial real é justamente isso, né? Ela traz uma representação dessa densidade eletrônica, né? Então ela meio que representa a realidade da molécula, né? Por exemplo, esse fenômeno que o NOx, quando a gente representa o NOx do HCl, é mais um e menos um, isso não representa a carga real da molécula. Não existe uma doação completa de elétrons aqui, ó. Não existe. Porque aqui é uma ligação covalente, existe um vetorzinho de força para cá e para cá, né? Existe um camarada puxando para cá e para cá. E o par de elétrons ele vai ficar meio que um pouquinho deslocado para o cloro. Existe uma polarização aqui, né? E menos deslocado para cá. Então é fundamental que a gente tenha uma linguagem que represente esse pouquinho mais deslocado para o cloro e esse menos deslocado para o hidrogênio. E essa linguagem que representa isso com um pouco mais de fidelidade é a carga parcial real. O NOx não é nada fiel a isso, porque quando a gente descreve que na ligação química do hidrogênio e do cloro, o hidrogênio doa o elétron para o cloro e o cloro recebe o elétron do hidrogênio, eu estou superestimando o papel da eletronegatividade.
né? Eu estou dando a impressão que o elétron está sendo doado plenamente para o cloro, e não é isso que acontece. Então, quando eu dou plenamente para o cloro, eu formo uma carga positiva plena aqui, e há uma carga negativa plena aqui. Só que não é isso que acontece, né? Aí você pode perguntar, mas professor, por que a gente inventa essas diferentes perspectivas para analisar a realidade, né? Por que a gente, se o NOx não representa a realidade, por que a gente continua com ele? Se a carga parcial real ela é muito mais interessante para representar a realidade de uma molécula, e isso aqui pode ser representado por meio daquela representação da distribuição da densidade eletrônica, por que a gente não abandona isso? Tudo é uma questão de usar uma linguagem que seja útil a determinados fenômenos, né? Então, porque a gente vai ver daqui a pouco, a carga parcial real é muito mais útil para interpretar o fenômeno do que o NOx. Por outro lado, mais lá na frente, vocês vão ver que quando a gente for interpretar reações de óxido-redução, ou seja, reações onde ocorre o fenômeno da pilha, o NOx é uma linguagem muito mais adequada para a gente pensar uma pilha, né? Então tudo é uma questão de adequação da linguagem, né? Então a gente cria essas diferentes linguagens para interpretar fenômenos naturais, não é à toa, não é bobeira, né? Então a gente, eu quero complicar a vida do aluno, não. É porque NOx é muito mais adequado para interpretar fenômenos eletroquímicos. Carga parcial real é muito mais adequado para interpretar como é que é a realidade eletrônica de uma molécula. E aí, no caso que a gente precisa ver daqui a pouco, carga parcial real é muito mais interessante. Carga formal para a gente aqui nem interessa muito, né? A gente nem vai usar o conceito de carga formal, mas em outros momentos você vai precisar do conceito de carga formal, ok? Então, vamos consolidar esses dois conceitos aqui, para a gente entender o que é NOx e carga parcial por meio de exemplos, ok? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente representar por meio de exemplos. Então vamos pegar aqui a molécula de HCl. Qual que é o NOx do HCl? NOx. Então, na ligação química entre o H e o Cl, olha lá, eu vou partir do pressuposto que esse hidrogênio, por ele ter menor eletronegatividade que o cloro, ele vai doar plenamente o elétronzinho dele para o cloro. Então aqui vai formar uma carga positiva. O hidrogênio sem uma carga negativa fica uma carga positiva. Por outro lado, o cloro, que ganhou um elétron a mais, ele fica uma carga negativa a mais. Então qual que é o NOx dos componentes da molécula da HCl? É mais um e menos um. Esse é o NOx de cada um dos elementos. Muito bem. Agora, como é que eu calculo a carga? Vamos mudar a cor, né? Senão, para não confundir. Deixa eu fazer com corzinha bem bonitinha, para você não confundir. Carga parcial real. Como é que eu calculo a carga parcial real da molécula de HCl? Bom, então existe uma forma de tentar estimar essa carga parcial real, né? E de representar essa densidade, essa diferente densidade, essa diferença de densidade eletrônica dentro da molécula. A gente pode fazer isso por meio das eletronegatividades. Então a gente sabe que existe uma eletronegatividade para cá de 3, que é a eletronegatividade do cloro, e uma eletronegatividade para cá de 2,1, que é a eletronegatividade do hidrogênio, certo? Muito bem. Vocês concordam comigo que se eu somar esses dois valores aqui, 3 mais 2,1, isso corresponde a 5,1. Qual que é o significado desse valor 5,1? 5,1 corresponde a 100% das forças envolvidas no processo de
vamos dizer assim, de puxar o par de elétrons da ligação química. Então, entre o hidrogênio e o cloro, existe um par de elétrons, né? Então, existe uma força de 3 para cá e uma força de 2,1 para cá, né? Então, o total de forças envolvidas nesse processo é 5,1. 3 para cá, mais 2,1 para cá. 5,1 corresponde a 100% das forças, né? Pensando nisso, tem um cálculo que a gente faz direto para estimar a carga parcial real, que é o seguinte: eu vou sempre para o elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o cloro. Então, pego a eletronegatividade dele, que é 3, e divido pela soma do total de forças, que é 5,1. Quando eu faço essa conta, 3 dividido por 5,1, isso dá 0,59. Então, qual que é o significado desse 0,59? Significa, isso daqui na verdade é uma regra de 3 disfarçada, né? Significa que o cloro tem 59% das forças para puxar, né, da força que puxa o par de elétrons para si. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou comprovar como é que isso aqui é uma regra de 3 disfarçada. Ó, 5,1 corresponde a 100% das forças. A força do cloro é 3, né? A eletronegatividade do cloro é 3. 3 corresponde a X% das forças. Quando eu faço essa regra de 3 aqui, ó, o valor de X dá aproximadamente 59%. Certo? Então, 5,1 corresponde ao total das forças, 100% das forças puxando o par de elétrons. 3, que é a força só do cloro daqui para cá, corresponde a X% das forças, que é 59%. O que é 59%? Não é o mesmo que 59 dividido por 100? 59%, que é o mesmo que 0,59. Olha lá, então eu estou provando para você que se eu pegar sempre a eletronegatividade do número mais eletronegativo e dividir pelo total das duas eletronegatividades, eu acho já o valor em porcentagem, né? Isso aqui, esse valor representa a porcentagem das forças envolvidas para puxar o par de elétrons para si, né? Então, o que acontece, né? O cloro, como ele puxa com 59% das forças o par de elétrons para si, então eu posso dizer que esse valor aqui, ele meio que diz para mim, ele está associado com a densidade eletrônica. Como a porcentagem aqui ela é maior do que 50%, quer dizer que esse par de elétrons vai ficar mais deslocado para cá, ó. Então eu posso fazer essa continha aqui, ó, 0,59, que corresponde a 59% das forças que puxa o par de elétrons, ó, vezes 2 elétrons, porque são 2, né? Isso daqui corresponde a 1,18. Qual que é o significado químico desse 1,18? O significado é que esse cloro que está conectado com hidrogênio e que puxa o par de elétrons com 59% das forças, vamos dizer assim, ele vai estar com o valor, ele vai ficar com 1,18 a mais do par de elétrons em torno de si do que se tivesse sozinho, né? Então, se nós tivéssemos o cloro sozinho, ele estaria com o valor de 1. Então, 1,18 quer dizer que eu tenho 0,18, vamos dizer assim, 0,18 a mais que o átomo neutro de cloro, certo? Esse é o significado dessa brincadeira. Então, por que eu fiz essa conta toda, né? Para mostrar para vocês como é que eu chego nesse número aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é a carga parcial real do cloro. 0,18 menos. E esse aqui, ó, o do hidrogênio, sempre faz para o mais eletronegativo, tá? Eu não vou ficar resolvendo isso muito e voltando nisso, porque vocês já viram, né? Então, se eu tenho uma polarização maior dos elétrons para cá,
na ordem de 0,18, ou seja, de 0,18 a mais do que se tivesse neutro, o átomo neutro. Então eu tenho, por outro lado, uma polarização de 0,18 também, só de carga positiva, certo? Então eu tenho uma polarização de 0,18 mais no hidrogênio, porque se eu tenho 0,18 de menos para cá, né, de elétrons para cá, então eu tenho 0,18 de mais para cá, né? Tudo bem, gente? Então eu estou retomando aqui o conceito de como é que a gente calcula a carga parcial real, né? Até aí tudo bem? Então, NOx para o HCl, mais 1 e menos 1. Carga parcial real para o HCl, 0,18 mais, 0,18 menos. Né? E qual que é o significado desse 0,18 de menos? Significa que eu tenho 0,18, vamos dizer assim, a mais de elétrons mais polarizado para cá do que se tivesse só o átomo de cloro sozinho. Né? Esse o significado do número. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer uns 3 exemplos para consolidar um pouquinho melhor, para você entender a diferença de NOx e de carga parcial real. Muito bem, vamos pegar aqui o hidrogênio, a molécula de H2, certo? Vamos calcular o NOx para o hidrogênio? Vamos lá, vamos dar um zoom nesse hidrogênio aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio conectado com outro hidrogênio. Vamos dar um zoom no pau aqui, ó. O pau é o mesmo que 2 bolas, certo? Então eu tenho um hidrogênio conectado com outro hidrogênio e 2 bolinhas no meio do caminho. Muito bem, eu tenho eletronegatividade daqui para cá de 2,1 e eletronegatividade daqui para cá de 2,1. Certo? Portanto, eu tenho algum átomo mais eletronegativo para cá e para lá? Não. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, o que vai acontecer, né, gente? Vai haver transferência de elétrons daqui para cá ou de lá para cá? Não. Então, o NOx aqui é 0 e aqui é 0. Certo? Se tivesse uma pequenina diferença de eletronegatividade, se aqui fosse 2,2 e aqui 2,1, eu já ia chamar esse aqui de menos e esse aqui de mais. Né? Mas não é o caso, é a mesma eletronegatividade, então é 0 e 0. Então o NOx para o hidrogênio é 0, para os dois. Tá, agora vamos calcular a carga parcial real. Aqui eu vou fazer contracor, vou fazer de roxo, para você ver, certo? Então, como é que eu calculo a carga parcial real do hidrogênio? Olha lá. Então, vamos colocar hidrogênio, parzinho de elétrons, o hidrogênio. Qual que é a eletronegatividade do hidrogênio aqui? 2,1 de força daqui para cá. E daqui para cá? 2,1. Certo? Então, existe elemento mais eletronegativo aqui? Não. Então, eu pego um deles para calcular. Eu vou pegar esse aqui, ó. Então, 2,1 dividido pelo total de forças. Qual que é o total de forças? É 2,1 mais 2,1. Então vai ficar essa conta assim, ó, 2,1 dividido por 4,2. Isso corresponde a meio. O que é esse meio? 50%. Então, o que ele está me dizendo com esse meio aqui, ó? Que eu tenho 50% do par de elétrons para cá e 50% do par de elétrons para cá. Então, é 50% vezes 2 elétrons que estão em jogo, né? Então, 0,5 vezes 2 elétrons dá 1. Então, qual que é o significado químico desse 1? Quer dizer que não existe polarização, não existe excesso de elétrons nem para cá e nem para cá, né? Todo valor que der acima de 1 quer dizer que existe uma polarização. Né? Então, a carga parcial real aqui nesse caso é 0 e 0. Né? Então, olha só, o NOx deu 0 e 0. Aqui nesse caso deu igual, né? O NOx, aqui, esse 2,1 é eletronegatividade, tá? Não confunda. Então, o NOx deu 0 e 0 e a carga parcial real deu 0 e 0. Ok? Muito bem, vamos fazer um último exemplo. Para ficar bem claro.
Agora vamos calcular o NOx da molécula de ácido fluorídrico. Então, vamos dar um zoom no ácido fluorídrico aqui, ó. Certo? Ó. Ai, tá dando 30 minutos, eu vou ter que parar, que o vídeo para. Ó, vou parando por aqui. No próximo eu vou continuar desse ponto, beleza? Então, beijo, beijo e até a próxima atividade.